assim, chegando, senão Billy Paul puxa as orelhas, chegando aqui o rapaz do rostinho lindo, aí ó, Gilson Soares, começando aqui mais uma aula de geografia, 7º ano, segunda-feira agradável, vocês tiverem uma aula show de inglês, estive presente na aula, né, só no meio de campo administrando, e vocês interagindo conosco aqui no chat. Mas aí quem vai estar junto comigo aqui nessa aula de hoje, agradável, nosso queridíssimo parceiro, amigão, agora Billy Paul, corta para ele dar seu bom dia. Buenos dias, chicos e chicas, como estão? Bem? Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Vamos embora, Gilson? Vamos embora, iniciando nossa aula de hoje. Vocês já sabem que tem o Educa Recife, né? Para vocês baixarem o aplicativo, interagir com nossas aulas. Billy Paul já vai jogar ali, ó. Agora aqui, Billy Paul. Preciso ir para longe não. Para você posicionar aí, ó, nos QR Codes, ó, tá vendo aqui? Posicionar a câmera aí do seu celular, vocês vão direto na loja de aplicativo, aí baixou a Educa Recife, vai poder interagir aqui, ó, simultaneamente com a nossa aula pelo aplicativo. Você que está nos assistindo pela TV Nova, bom dia para vocês. Vocês que não têm acesso, né? As pessoas sempre falam, Billy, eu não consigo entrar no aplicativo, mas porque você não faz parte aqui da rede municipal de ensino. Então, mas vocês que estão nos assistindo pela TV Nova, um forte abraço. Nós queremos os professores aí também interagindo. Aí esses sim, viu? Também tem acesso à plataforma. E também nós temos lá no nosso canal do YouTube, todo mundo acessando nossas aulas, vendo à tarde, tem a reprise, começa a partir das 2. Show de bola, pessoal. Beleza? Aí a gente viu na aula anterior, né? Falamos um pouco aí da questão, olha aí, Billy Paul, jogando na tela, como o nosso território brasileiro, ele foi formado, né? Falamos a conceito de território, território naval, território aéreo, território terrestre, quem é que tomava conta desses territórios. Falamos aqui de toda essa formatação do nosso queridíssimo Brasil. E aí vocês se lembram, né, que tem esse slide lá, ó. O contorno do nosso país nem sempre foi o que é hoje. Aí já vem aqui a sequência de imagens, né, que já mostra desde lá de trás, na questão da formatação do Tratado de Tordesilhas, dividindo, né, as terras para os portugueses e espanhóis, né. Aí a parte portuguesa, toda aquela retaliação, né, deixando pequenas porções de terra. Alô, Claudinha, nossa diretora top. Aí sim, né, deixando aquela porção de terra, né, retaliação, deixando cada porção de terra na mão de um português que possuía grana e também pessoas que lhe serviam, né? E aí essas capitanias produzindo em prol a coroa portuguesa, beleza? Todo esse processo da exploração do nosso território. Ali vocês viram, ó, temos lá capitanias hereditárias, depois todas as formatações que o território foi passando, incrementando novas terras, chegando, muito proporcionado por isso aqui, ó, que vocês viram, né? A expansão da ocupação portuguesa, a luta entre os portugueses e os povos nativos, a disputa por terras com os invasores e também o quê? A busca dos portugueses pelas nossas riquezas, né? Por materiais preciosos, chegando justamente nos ciclos econômicos. Então, quando os europeus, os portugueses saíam aí em busca, né, desses metais preciosos pelo mundo, quando chega aqui no nosso território, vai encontrar primeiro o quê? O pau-brasil. E aí vão descobrir, Billy Paul, que através do pau-brasil a gente vai ter o quê? Um tingimento de tecidos através do quê? Provenientes desta madeira que acabou tendo um valor comercial muito grande lá na Europa, professor Armando. Exatamente. Isso tem muita sustentabilidade. Por quê? Porque esse tipo de produto que ele vem do setor econômico extrativismo. Então o Brasil, né, a atividade pioneira no Brasil é justamente essa, que está voltado ao setor primário e que vai, né, devido ao longo tempo de uso, né, desses produtos,
Esse longo tempo vai ali, tira a vegetação. É uma vegetação que ela não vai crescer, né, com um período de tempo que seja hábil, né, para ser consumido, e isso vai fazer com que a gente tenha um impacto geral, né, principalmente na Mata Atlântica, que é a vegetação de origem justamente de onde, né, do lugar onde esses portugueses começaram a ocupar aqui no Brasil. O espaço dali lá. Aí a gente tem toda essa questão, né, que já começa aí, né, todo esse princípio do desmatamento, né, que é uma das marcas negativas do nosso território, em cima dos nossos biomas. Aí, além desse valor comercial riquíssimo que tinham lá, esse pigmento, né? Olha só o destaque na tela, Billy Paul. Acho que ele vai jogar na tela, mas enquanto isso a gente vai acompanhando aqui, ó, os europeus, ó, também chegaram o quê, ó, a negociar com os índios para que eles realizassem esse trabalho de corte, como o professor estava falando aí, do extrativismo, né, da madeira, fazendo o quê? Escambo, ou seja, eles iriam trabalhar em troca de algum objeto, em troca de algum produto. Mas aí os índios começam, né, a oferecer essa resistência, né, não vão se adaptar a muito bem todo esse processo de escravidão, né, de exploração sobre eles. O escambo não vira uma coisa tão assim agradável, que eles fazem o quê? Tentam escravizar esses índios, né, tentam lá, ó, visando aumentar o lucro. Aí vem a questão do escambo para tentar aí amenizar essa situação, mas aí vocês vão ver que, além disso, os índios, eles são inconformes com essa situação, né, gerando várias revoltas, né, revoluções, até mais na frente serem substituídos, né, pela questão que do tráfico negreiros, né, daquele processo da escravidão dos africanos que são transportados para cá, nos navios negreiros também, submetendo a condições subhumanas de trabalho. Beleza, pessoal? Aí passando aqui, ó, por esse processo do pau-brasil, né, quando ele começa a ficar escasso, né, porque você vai removendo, uma hora fica escasso. Aí chega o quê? O ciclo da cana-de-açúcar. Aí foi bom, né? Porque os portugueses eles já trabalhavam com isso em outros territórios. Chegou aqui a cana-de-açúcar, foi só o quê? Ó, dar uma continuidade de uma coisa que eles já estavam fazendo. Aí na tela Billy Paul, olha só, Billy Paul! Nós temos o quê? O açúcar, assim como o pau-brasil, também tem um grande valor comercial lá na Europa. Aí nós temos o que aqui, ó, uma monocultura, ou seja, você pegava aquele terrenozão, ó, só cana-de-açúcar para cima, ó. Só cana-de-açúcar sendo trabalhado ali, aqueles terrenos. E aí, Billy Paul, se você jogou o slide na tela mais uma vez, a mão de obra vai ser o quê? A escrava, né? E a produção direcionada lá ao mercado externo. A mão de obra já foi o quê, ó? Como a gente falou, naquele processo da substituição, né, os índios se adoeciam com bastante facilidade, já tem aí a mão de obra escrava africana. Passando aqui para mais um ciclo, é o ciclo do ouro, né? Olha só, é a questão da mineração, que já vocês vão ver em sustentabilidade, né? Principalmente ali naquela região central do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, que tinha uma grande... que possui aí um grande valor comercial, pessoal. E aí, ó, esse ciclo, ó, teve seu auge onde? Na economia colonial. E aí todo o ouro que ele era extraído aqui do nosso território, ele era enviado para a Europa. Então vocês estão vendo, né, que é só processo de exploração. Explora o pau-brasil, depois explora a cana-de-açúcar, aí agora começa a explorar na mineração, é só retirada e levando para a Europa. Aí aqui, ó, mais um ciclo, ó, o algodão, estamos chegando, isso aqui era conhecido como ouro branco, tá certo? E aí teve um grande processo aqui de extração, né, crescer o olho, quando tivemos lá a Revolução Industrial na Inglaterra, né? E aí todo esse processo, 40% de todos esses... Pode dar 40%, professor, desse algodão que era extraído aqui, era lá da Amazonas, professor, diga. Vê só, tem uma questão interessante que toca um pouco na história, né? Que é justamente o quê? Que
quando estava rolando a guerra de secessão lá nos Estados Unidos, o norte contra o sul, né? O principal produto do sul dos Estados Unidos era o algodão. Então, o algodão ele floresceu literalmente aqui no Brasil quando lá nos Estados Unidos estava rolando uma guerra e a Inglaterra ela não podia, né? Ficou impedido aí o comércio com a colônia do sul dos Estados Unidos. Então, é muito interessante a gente notar que desde esse período, né, a gente já tem a globalização, né? O mercado global ele já existia. Por quê? Porque quando acontecia algum conflito, alguma coisa que impedia o comércio de acontecer, aí a galera ia comprar em outro lugar. No caso, foi o ciclo do algodão aqui no Brasil. Casou também com a grande explosão demográfica aqui no nosso território nacional. Aí passa aqui agora para o ciclo do café, continuando aí todo esse processo da exploração. Olha aí o ciclo do café na tela, né? Alcançando o seu auge no século XIX, um produto que era bastante comercializado com os americanos, com os Estados Unidos. Por isso que quando tem lá aquela questão da crise de 1929 também, a economia brasileira vai arrastada por essa crise aí também, né? Tem essa queda. E ali nós temos o que ali, ó? Inicialmente, a mão de obra era escrava e foi amplamente utilizada para o fortalecimento desse ciclo. E aqui, chegando aqui para encerrar o último ciclo, ó, o da borracha, né? Eita, o látex, menino do céu, que também foi impulsionado por essa Revolução Inglesa. Olha aí, ó. E também nós temos o que? Bastante produto sendo, ó, exportado para a Europa. Aí o segundo ciclo vem justamente aonde, ó? Quando nós temos uma invasão japonesa lá no território da Malásia no ano de 42. E aí eles começam o quê, ó? A tomar posse e controlar os seringais presentes naquele território. Aí, para se ter o quê? Uma competitividade, né, com esse mercado japonês, vem um investimento aqui, ó, capital estrangeiro, americano, para aumentar ainda mais a extração das seringas, para ter a produção que, do látex, da questão da borracha, pessoal. Beleza? Aí vem agora a sustentabilidade para falar do quê? Do que vai falar? Para continuar com essa história aí, falar do ciclo do ouro, né? Então, ó, essa imagem aí, ela já foi... Às vezes eu boto umas imagens que é só bonita, mas essa daí é bonita e tem a ver com o tema de hoje, né? Aí a gente tem uma paisagem, né, professor? Aquele velho do inglês, né? Landscape. Olha aí. Que com uma igreja, né? Em Minas Gerais, né? Por que Minas Gerais? Porque Minas Gerais foi ali o coração do ciclo do ouro, né, pessoal? Então, olha aqui esse mapinha que a gente já está trabalhando com ele, né? A gente já viu o ciclo da cana, a gente já viu a pecuária, né, que estava relacionado a esse ciclo da cana-de-açúcar. Já vimos as drogas do sertão, né? E aí você está acompanhando na legenda do mapa. E agora a gente vai ver esses pontinhos marrons aí, né? Onde a gente vai ter a mineração. Então, pessoal, vê só. Primeiro vamos ver essa imagem aqui. Olha essa imagem aí na sua tela. É uma imagem de uma tragédia, né? A gente tem aí casas em ruínas, tudo sujo de lama, né? Ali atrás, se você observar, o relevo tá todo, ó, foi todo levado aí, né, professor? Isso aí aconteceu não faz muito tempo, né? E para entender como isso aí aconteceu, a gente vai dar um passeio na história desse ciclo da mineração, porque, né, toda a atividade econômica ela vai gerar consequências, né, pessoal? Ela vai atingir ao meio ambiente, porque, como o professor Gilson falou, né, é do extrativismo, é o setor primário da economia, tá? Então, outra aqui, ó, outra imagem, né? Agora já uma imagem de satélite, observando aí, esse aí é o famoso Rio Doce, né? Da Vale do Rio Doce, então tem a ver com isso aí, que também é em Minas Gerais, nessas duas imagens são em Minas Gerais. E aí o que é que você consegue observar? Você observa a vegetação, né? E tem esse caminho aí,
com um rio que ele está o quê? Todo cheio de sedimentos, né? Justamente está relacionado àquela imagem anterior, né? Que foi o rompimento de uma barragem. Olha aí o caminho, né? Que a água não era água limpa, tá? Era água com rejeito. Mas, professor, esse começo está meio assim, vamos organizar essa ideia. Olha aqui mais uma, né? Justamente essa barragem aí, né? Essas barragens são barragens de contenção, né, dos rejeitos da mineração. Então, a mineração ela começou em Minas Gerais, né, lá no século XVII, do século XVIII, com os bandeirantes, né, vocês já viram essa história, os bandeirantes foram lá, né, eu costumo chamar de mercenário, né, eram mercenários, eram pessoas que recebiam dinheiro para ir ali explorar, para caçar indígenas, né, para também caçar escravos que conseguiam se libertar, tá bom? Então, os bandeirantes, eles também faziam suas atividades para buscar ouro. Em Minas Gerais, eles vão encontrar isso aí, aqui ó, mais uma imagem. Isso aí, pessoal, era tudo vegetação que foi, né, devastada com esse rompimento da barragem. Mas como a gente chegou lá, né? Então eu fiz aqui uma pequena linha do tempo, tá? Onde a gente vai ver os principais eventos históricos sobre a mineração em Minas Gerais, tá? Então, ó, como eu falei para vocês, né? No século XVII a gente tem aí um bandeirante chamado Antônio Dias, né? Vai chegar à cidade de Ouro Preto, né? Que era chamado de Vila Rica, né? Então você aí é Ouro Preto, é Vila Rica, é Minas Gerais, né? Minas de todos, Minas Gerais, que era do Império, né? de Portugal. Então, ó, ele vai encontrar ouro em abundância ali perto de Vila Rica de Ouro Preto. Aí começa a exploração, então começa a se construir as cidades, né? Começa a se moldar a paisagem, começa também o quê? A transferência, né, da capital do Brasil. Vai lá para o Rio de Janeiro, que é mais perto de Minas Gerais, né? Então toda a atividade econômica ela vai ser transferida para um outro lugar do território. Então, Gilson estava falando aqui, a gente teve o ciclo do pau-brasil, teve o ciclo da cana-de-açúcar, que foram, né, centralizados na região Nordeste, aí, com destaque para Salvador e para Recife, né? Recife era o porto mais importante do Hemisfério Sul, né, no século XV e XVI. Depois essa atividade ela vai passar para o Sudeste do Brasil, onde a gente vai ter como destaque aí o ouro, né, os diamantes depois, enfim. E aí depois a gente vai ter outras atividades. Continuando a linha do tempo, né, vai ser criada a demarcação diamantina, com o objetivo de assegurar à coroa portuguesa um monopólio na exploração dos diamantes. Então aí já no século XVIII, eles, com a atividade sendo desenvolvida, eles vão o quê? Vão achar mais, né? Vamos ali, vamos ver o que é que tem ali, vamos explorar aquela região, vamos ver ali aquele rio, o que é que tem. Então, acha-se diamantes, a gente tem a cidade de Diamantina também, Minas Gerais, famosa, tá? Continuando, no século XIX, veja que eu peguei aí alguns eventos principais de cada século, né? Várias empresas privadas já se instalam em Minas Gerais, ou seja, desde o século XIX, do mesmo jeito que as empresas inglesas se instalavam lá na Amazônia para poder extrair o látex, como o professor Gilson falou, vão ter outras empresas estrangeiras que vão se instalar ali em Minas Gerais para fazer o quê? Para fazer essa exploração, tá? E já no século XIX não tinha mais esse monopólio, né? A gente já era um país, já era uma república, né? E aí a gente vai ter outras leis, outra coisa, e o mundo também, né? O comércio mundial, a globalização, já vai ter se desenvolvido de outra maneira também, mais complexa, tá? Então, continuando aí, no século XX, já agora, né, o século passado, a gente vai ter, em 1941, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, né, que é uma estatal, ou seja, do Estado, criada aí no governo Vargas. Em 42, a Companhia Vale do Rio Doce, tá, que durante todo esse período extraiu principalmente minério de ferro lá em Minas Gerais, né? A gente vai ter o quadrilátero ferrífero que a gente vai ver daqui a pouco. E aí o destaque é que em 1997, essa companhia, chamada Companhia Vale do Rio Doce, foi o quê? Foi
privatizada, ou seja, deixou de ser uma empresa estatal, passou a ser uma empresa privada. E o que é que isso tem a ver com o que a gente viu no começo da aula? Você já vai saber, tá? Vamos continuar aqui, ó. Lá em Minas Gerais, a gente tem um destaque para essa região aqui, que vai chegar na sua tela, que é o chamado quadrilátero ferrífero. O que é isso, professor? O quadrilátero ferrífero vai ser justamente uma região, tem outra imagem aqui, ó, vai ser justamente uma região onde tem várias cidades. Você vê aí que tem uma imagem de satélite, né, muito bem feita, com contraste. Então tem várias serras aí no meio, tá? E justamente essa área que está demarcada aí vai ser uma área, né, de grande exploração de minérios. Então, por isso o nome da região é justamente quadrilátero, né, porque vão ter várias cidades dentro desse esquema. Isso aqui não é o VAR, viu, professor? Isso aqui não é o VAR, é o quadrilátero ferrífero, tá? Que vão acontecer essas cidades aí, cidades famosas, né? Cidades como Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto, tá vendo? Santa Bárbara, Caeté, Sabará também é uma cidade famosa. E tem aqui no cantinho uma cidade chamada Brumadinho. Você já ouviu falar em Brumadinho? Né? Será que agora você fez alguma associação com aquelas imagens que a gente trouxe no começo da aula? Veja só. Dentro de toda essa região aí, né, não dá pra gente ver porque a escala do mapa não permite, mas tem vários pontos de extração de minérios. E aí, professor, isso é extraído lá, o cara com a picaretazinha, não é mais assim, né? Isso foi no passado. Né? A gente tem hoje em dia, Gilson, né, uma industrialização da extração, né? Nós vamos ter muitas escavadeiras, vai utilizar dinamite, né? Ou seja, vai mover uma grande quantidade de terra. Todo esse processo vai gerar rejeitos, né? Vão gerar rejeitos. Então aqui, ó, destacando para vocês, né, a gente vai ter aqui uma vista aérea das cidades lá de Minas Gerais, né? Olha aqui. Então a gente percebe o quê? Parece com Olinda, né? Lembra um pouco Olinda, lembra um pouco aquela arquitetura de Olinda, mas aí você observa, né, justamente esses casaris, você observa ali as montanhas, uma bela imagem de drone aí, né? Um belo trabalho. Então veja, essas cidades, elas vão estar dentro, né, do ciclo, né, dentro do, digamos assim, da rota, né, da mineração. E aí, já destacando os impactos ambientais da mineração. Então, o primeiro aí a gente tem aumento da turbidez e variação da qualidade da água. Aprendendo uma palavrinha nova, né? Turbidez. O que é isso? Turbidez é quando a água fica turva, ou seja, quando ela está ali carregada de sedimentos, tá? Retirada da mineração e vai ali retirando, aumentando, né, a turbidez da água dos rios, né? A gente viu ali no começo aquela imagem. A alteração do pH da água, né? A água pode ficar mais ácida, por quê? Porque essa mineração vai utilizar também produtos químicos, tá? Contaminação do solo e da água com os metais pesados, então se utiliza muito mercúrio, tá? Além dos agrotóxicos da agricultura, a gente também tem que lidar, né, principalmente nas regiões de extração. Aqui em Pernambuco, a gente tem ali na região de Orobó, né, o polo gesseiro aqui de Pernambuco, então a gente também tem extração de mineral, a gente também tem mineração aqui em Pernambuco, tá? A redução do oxigênio dissolvido nos ecossistemas aquáticos, assoreamento dos rios, poluição do ar e, por último, a extinção de flora e fauna, porque você vê que é uma atividade que ela vai gerar um impacto de área muito grande. Ó, agora, antes da gente terminar com essa atividade, eu vou retornar para as imagens do começo aqui, para a gente perceber e para eu contar para vocês. Isso aqui, pessoal, aconteceu em 2015 e foi justamente consequência das atividades mineradoras, tá, de uma empresa chamada Samarco, que está relacionada ali a Vale do Rio Doce também. Então, a barragem onde eles guardam os rejeitos da mineração, que é uma água com produtos químicos, rompeu
e devastou a cidade de Mariana e a cidade de Brumadinho. E até hoje, né, infelizmente, pouco foi feito, né, e os reais responsáveis por isso não foram identificados. Então, várias vidas foram perdidas, várias realidades foram alteradas e destruídas. As pessoas ainda têm que conviver, né, com a lama, ainda têm que conviver com toda essa situação, né, e infelizmente isso é uma consequência da atividade mineradora não fiscalizada, beleza? Então, ó, para finalizar, tem aqui uma atividade. Diga você, o contorno do território brasileiro sempre foi igual ao atual? E cite aí o impacto ambiental provocado pela atividade mineradora. Gilson, dá o teu tchau pra galera aí. Pois é, pessoal, um forte abraço. Semana que vem estamos de volta com Geografia e Sustentabilidade. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Valeu, gente jovem. Boa semana para vocês. Um abraço e tchau, tchau.